Vamos lá. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos bondosos amigos espirituais, nossos protetores, nossos mentores, a nossa eterna gratidão por tanto amor, por tanto carinho. Unidos aqui nos encontramos, Senhor, para aprender um pouco mais das tuas leis. Leis estas necessárias para que nós possamos nos reconduzir ao caminho de volta para o teu reino, para que possamos lá encontrar toda a felicidade que desejamos e que sabemos que lá ela vige plenamente. Que nós possamos, Senhor, ter coragem para colocar essa lei em prática no nosso dia a dia, apesar de todas as nossas dificuldades, das nossas deficiências, da nossa rebeldia, da nossa ignorância. Rogamos também por aqueles que nesse instante passam pelos nossos pensamentos e que passam por momentos de dificuldades e que muitas vezes se encontram distantes dessas verdades que libertam e que conduzem a paz e a felicidade que está aguardando todos nós. Rogamos pelo nosso planeta Terra, a nossa casa maior, que cada dirigente, que cada governante também possa ser envolvido por essa prece, para que tenha mais amor, mais justiça em seus corações para governar. Rogamos por todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, encarnados ou desencarnados, e que a tua paz e o teu amor possa prosseguir conosco hoje, agora e sempre. Gratidão, Senhor. Desculpa, gente. Vamos lá. A gente vai terminar o capítulo anterior, que é o de número 17, né? Deixa eu botar aqui, que eu estou fora de novo. Vamos lá. Anteriormente, o André Luiz ele faz uma pergunta para o Alexandre. Ele fala assim: como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica, inconsciente? Esclareceu o bondoso Alexandre. É interessante, né? Por que mesmo a gente sabendo da verdade, das leis de Deus, a gente não coloca essas leis em prática? Se as leis existem, a gente conhece, né? Deveria ser assim. Conheceu, obedeceu, bota em prática. Observa obediente a partir do momento em que conhece as leis. Mas a nossa rebeldia é tão grande, a gente vê isso, né? Quantas encarnações que nós já tivemos e quantas provavelmente ainda teremos. E isso não é uma pergunta de difícil resposta, que só a gente olhar para a gente hoje e ficar pensando o quanto que a gente conhece das leis divinas através de Jesus e da doutrina dos espíritos, mas o quanto que a gente tem dificuldade de botar em prática. Quando a gente vê, a gente já está fazendo errado de novo. Quando a gente vê, já está agindo errado novamente. Já está agindo no caminho do mal. Então, devia ser assim. Uma vez a gente conhecendo as leis de Deus, a gente deveria automaticamente se vergar a elas, ser obediente. Mas, em geral, a gente não age dessa forma. E aí a gente quer entender, quer saber por que o mal existe ainda na Terra. E a pergunta deveria ser outra: por que o mal ainda habita dentro de mim? Porque se eu conseguir dar conta desse mal dentro de mim, que é o único que eu posso dar conta, o mal da Terra vai ser menor, porque será menos o meu. Mas isso a gente ainda não consegue fazer, né? Quanta dificuldade que a gente tem, quanta dificuldade que a gente traz ainda, né? Essa questão de trabalhar o mal que é na gente. E é porque ainda existe mal dentro da gente que a gente está suscetível à influência do próprio mal. Enquanto existir mal dentro da gente, é como se existisse uma porta aberta que nos deixa totalmente vulneráveis ao mal que existe de fora, ao mal que vem de fora, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Então, o mal só se insinua onde não viger o bem. Isso é uma frase. Então, enquanto existir mal dentro de mim, eu estou suscetível a ele. Então, é isso que a gente precisa
começar a pensar com mais sabedoria, né? Que acho que está faltando é sabedoria na gente, porque conhecimento a gente tem, o que está faltando é sabedoria. Então vamos lá. Em cima disso, eu trouxe assim 2 perguntas do Livro dos Espíritos que eu acho que vale a pena a gente ler e refletir. Na 825, Kardec pergunta para os espíritos. Eu digo espíritos, porque não é que ele perguntava para um dava a resposta, ele anotava e fazia o livro. Não, eram várias psicografias que eram feitas em vários pontos da Terra e que chegavam até Kardec, tudo em papel, em folha, em cartas, muitas delas, e que Allan Kardec tinha que ler uma por uma, separar por assunto e depois ir formatando as perguntas e as respostas. Então a gente vê quanto trabalho que teve, né? Então Kardec pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Nós poderemos, em alguma posição, ter absoluta liberdade? Liberdade total. Resposta: não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E é verdade, a gente aqui está aqui essa noite, já pararam para pensar de quantas pessoas nós precisamos para estar aqui é só essa noite? Precisamos de alguém que tivesse criado esse programa chamado Google Meet. Nós precisamos de alguém que tivesse que mantesse, que criasse a internet, esse meio de comunicação. Nós precisamos daqueles que mantêm a eletricidade para a gente poder ligar os nossos computadores, ter luz, etc. e tal. A gente precisa das pessoas para vestir, a gente precisa das pessoas para fazer os livros. Olha, isso aí é só uma reflexão num ponto, mas existem outros pontos, né? Então a gente aqui não tem como gozar de uma liberdade absoluta, porque aqui a gente precisa uns dos outros. Apesar de todo o nosso orgulho, de nosso egoísmo, da gente ser tão individualista, mas isso é uma ilusão dentro de nós, esse individualismo. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros, até mesmo para evoluir. Acabei de dar um exemplo agora. Indiretamente, nós precisamos de uma série de profissionais para a gente poder estar aqui essa noite trocando as nossas opiniões, as nossas reflexões. Para quê? Para a gente evoluir espiritualmente. Então, essa questão do individualismo é uma ilusão que a gente vive na Terra e que muitos acreditam e cultuam o individualismo, mas é uma ilusão. 841, o Kardec pergunta assim: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Olha que pergunta difícil, hein? E que essa pergunta caberia hoje tranquilamente em todos os setores, né? Dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, né, com a lei de liberdade, o livre-arbítrio, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios. Então, vamos ver o que os espíritos nos orientam. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer? Então, assim, se você quer esclarecer, esclarece sem ofender as consciências, sem ser pela violência. A gente vê isso muito, a gente viu isso muito na época da política, das eleições, as pessoas querendo empurrar os seus partidos políticos de qualquer maneira. Isso é uma violência que a gente deve evitar. Nós estamos aqui livres. Espírita faz política? Me perguntaram. Eu falei, sim, faz política pública e não partidária. Essa é a grande diferença do espírita. A gente confunde muito política partidária com política pública. Em política pública a gente faz sim, a gente deve esclarecer, mas com brandura, com decência, com respeito às opiniões das outras pessoas, mesmo quando a opinião das pessoas assim não vão ao encontro da sua em nada. Porque às vezes as pessoas têm uma opinião completamente ao avesso daquilo que nós acreditamos. Nós até podemos, mas a gente não pode convencer ninguém à força da violência. A gente gostaria de ser violentado e ser forçado a acreditar em alguma coisa? Não. Então, da mesma forma, a gente não pode fazer isso com as outras pessoas, né?
tem que dar tempo. Deus não dá tempo para a gente. Então, quem somos nós para tirar o tempo do outro? Né? Há tempo de plantar e há tempo de colher. Até porque cada um planta na sua consciência os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no seu tempo. E cada um vai desenvolver as sementes dos seus conhecimentos a seu tempo. E vai gerar flores e frutos a seu tempo. Basta ver que Jesus já veio mais de 2000 anos e a gente está capengando aqui há mais de 2000 anos. Quantos vieram também, estão logo no início, adotaram, aceitaram como um modo de vida os ensinamentos de Jesus e passaram logo a vivê-los verdadeiramente no seu dia a dia e despontaram e evoluíram. E nós estamos aqui ainda teimando, arrastando os pés, as correntes que a gente está preso ainda às questões materiais. Por quê? Se a gente precisa de tempo, por que a gente não fornece tempo também para as pessoas? Mas isso não nos impede de a gente se posicionar, mas sem violência. Né? E os espíritos continuam. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Então, é o reto agir e a fraternidade. Não é o bem assim, mas o que eu. Né? Tipo assim, a minha opinião está certa, então eu vou te empurrar porque esse é o bem. Não, a minha opinião é um ponto de vista, que é uma vista num ponto. Mas é ser bom, ser correto, ser amoroso. É isso que a resposta está querendo dizer. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Né? A convicção não se impõe. Ela transforma a pessoa. Não é uma imposição. A verdade não é uma imposição, ela é uma transformação. Então não adianta. Vocês aí, que muitos de vocês são mães, são pais, vocês vão ver seus filhos. Às vezes os pais estão corretos, os filhos estão no caminho do erro. Adianta com violência educá-los para fazer o certo? Às vezes nem com amor eles não aceitam. Nós somos assim. Mas nós queremos empurrar com violência as nossas posições para as outras pessoas aceitarem. Vamos confiar que, acima de tudo, tem a mão de Deus, dirigindo todas as coisas que estão aí. Né? Aqui é a dimensão da temporalidade, que tudo passa, tudo passa. É assim a vida aqui. Então, se a gente começar a aceitar essa condição de lei, não se omitindo daquilo que é certo, não deixando de ter uma postura, não é essa a questão. Mas se a gente não compreender que as coisas aqui são transitórias, tentar eternizar aonde é temporário, a gente vai gastar muita energia para nada. A gente vai perder muito tempo da nossa vida e vai violentar muitas consciências. É momento de se respeitar. É momento de fraternidade. Pode ser que o outro não concorde com a gente em nada. E daí a gente tem que respeitar. Tá? Então, a gente deve se posicionar, mas nunca que a nossa posição deva ter um fundo de violência. A gente deve demonstrar e deixar que cada um, a seu tempo, desperte. Porque a nossa verdade é sempre relativa. E o que a gente entende das leis de Deus é apenas a nossa forma de interpretação. A gente também tem que aceitar isso. Então, vamos deixar Deus fazer a parte dele e a gente faz a nossa. Né? Então, vamos lá. Nossas incompreensões, né? Eu que coloquei dessa forma. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorrido mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, quer dizer, muito mais, né? Mais de 2000 anos, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas. Olha só, nós fizemos guerra em nome de Jesus. E desde quando Jesus era bélico? Mas nós fizemos, porque era a nossa interpretação dos seus ensinamentos. Se a gente for ver as cruzadas, foi feito guerra em nome de Jesus, porque interpretávamos o seu evangelho de acordo com os nossos interesses pessoais. E assim a gente foi fazendo erros.
Então, essa é a prova cabal, que não é pela violência que a gente transforma nada, mas pelo amor, né? Exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição, cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que caridade é essa que mata os outros, que tira a paz dos outros, que desrespeita os outros? Caridade é quando a gente sabe silenciar num ponto em que a opinião e a forma do outro divergem com a nossa. Isso é caridade. Isso não significa que nós não possamos ter opinião. Nós podemos ter opiniões. E se alguém perguntar, a gente deve se posicionar quanto às nossas opiniões. Porém, não atormentar a vida das pessoas com as nossas ideologias. Então, é isso que vai a diferença, né? Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Ou seja, até a gente conseguir compreender a lei de Deus, a gente ainda vai errar muito. Isso que eu falei para vocês. Nós conhecemos muitas coisas da lei de Deus, mas não colocamos todas elas em prática. Muitas vezes a gente quer fazer emenda na lei de Deus, achando que essas emendas são cabíveis, porque são boas para a gente. Podem ser boas para a gente, mas não são cabíveis nas leis universais. Pode falar, Márcia. O que a gente escuta muito dizer quando a pessoa morre, virou um anjo. Ui, que bom! Está no céu, né? Assim, todo mundo vira santo assim que morre. Não importa o que tenha feito aqui. Né? Essa é a grande crença que se tem. É uma ilusão, né, Márcia? Porque a gente vai para lá exatamente o que a gente é aqui. E às vezes até a gente pouco demonstrava do que a gente era em realidade para as pessoas. E às vezes a nossa condição é até muito pior do que se imagina. Porque às vezes para as pessoas a gente se apresenta de uma forma boa, benéfica, pacífica, mas no dia a dia a gente não é mole, não. A morte é aquela grande reveladora de quem nós somos. Ela faz as nossas máscaras cair mesmo, de verdade. Né? E é isso que a gente precisa compreender. Eu concordo com você. Ninguém, porque morre, ficou bom. Um dia a gente vai ficar bom, né? Todos nós aqui. O bom é a gente saber isso. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou assim: como é bom saber as pessoas que a gente sente antipatia, que a gente sabe que às vezes é até recíproco, por causa de divergências de vida mesmo, né? E aí a gente pensa assim, como é bom saber que um dia, apesar de todas as divergências da nossa parte e da parte dos outros, nós vamos nos amar de qualquer maneira. Como é bom isso, né? Porque não há mal que perdure para sempre. Né? Mesmo que o outro, às vezes há pessoas que verdadeiramente entram na nossa vida e que desejam fazer mal a gente mesmo. A gente tem que ter essa lucidez. A gente não pode achar que a gente é espírita, que agora todo mundo virou bonzinho. Não. Tem gente que quer mesmo puxar o tapete da gente. Esse mundo aqui que a gente vive é assim. Não adianta a gente ficar na ilusão. Não, eu estou pensando mal do irmãozinho. Não, às vezes o irmãozinho é que é mal mesmo. Eu não estou pensando mal dele. Ele é, de verdade, ainda. Ainda, né? Mas aquele caso, como é bom a gente saber que um dia a lei de Deus é a lei de amor. Ele vai ter que se modificar e eu também. E no final das contas, a gente vai ter que aprender a se amar e se respeitar. É uma via de mão dupla. E que um dia o outro, mesmo que ele não queira, digamos assim, que às vezes a gente quer, mas o outro não quer, né? Ele fatalmente vai ter que querer. Porque as leis de Deus são as leis de Deus. E ponto final. São as únicas, imutáveis e eternas. As nossas leis são mutáveis e temporárias. Porque as nossas leis são formatadas de acordo com o nosso nível de consciência e tem muito ainda coisa errada e do mal dentro das nossas leis. Porque ainda tem muito dos nossos interesses pessoais. Allan Kardec fala isso. Então, assim, que ele fala como a gente pode verificar, né, o vício numa pessoa, se ela ainda tem alguma tendência do mal dentro dela. É só verificar. Ela ainda tem interesse pessoal? E como se tem?
As próprias leis do nosso país, muitas vezes, são formatadas em interesses pessoais. Ou são formatadas de formas imperfeitas, que dão brechas aos estudiosos da lei a colocarem os seus interesses pessoais e passar a perna da lei. É ou não é? Então, assim, a gente sabe que um dia isso fatalmente vai acabar. E aí eu falo, uma pessoa que pega uma brecha de uma lei para se beneficiar dela, ela é uma pessoa do bem? Vamos ser francos, vamos ser lúcidos. Essa pessoa não é do bem. Ela um dia vai ter que ser? Vai. Eu também, um dia eu também vou ter que ser. Então, fatalmente, a gente vai chegar lá na frente. O bom é saber isso. Por isso que a gente tem que esperar, porque há tempo de plantar, há tempo de colher. Há solos que são muito rígidos, tem muita pedra, tem muitos vícios, tem muitos espinhos que sufocam a boa semente. Jesus falou dos solos das consciências quando ele falou da parábola do semeador. Então, há tempo para tudo. Há tempo para a gente, há tempo para os outros. Pode ser que a gente, em comparação a outras pessoas, a gente seja um bom solo. Mas, em comparação a almas mais evoluídas, nós somos terrenos ou pedregosos ainda, ou terrenos cheios de espinhos. Cabe a gente decifrar quem somos na vida de cada um. Né? Então, vamos lá. As afinidades. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes seja própria? Possuem sistemas especiais? Ou seja, os espíritos que desencarnam no mal e que são do mal, eles possuem sistemas especiais? Nós vamos saber pelas obras de André Luiz que sim, que sim. Porque assim as almas não se agrupam, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, por afinidades. Então, se a pessoa é do mal, ela desencarna, ela não se torna do bem. Do mal, ela continua sendo. Então, ela vai ficar no meio daqueles que comungam como ela. Aí a resposta do Alexandre. A maioria aqui, esclarece o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situações de parasitismo. O que é parasita? A gente vive às custas de outros, né? E a gente pensa assim, poxa, eu não sou um parasita, será? Se eu for egoísta, eu sou um parasita. Porque egoísta é aquele que se alimenta da energia espiritual e material dos outros. Então, se eu ainda me alimento da energia material e espiritual dos outros, eu sou um parasita. Vocês já pararam para pensar nisso? Só existe vida parasitária porque existe egoísmo. Senão, cada um ia alimentar a si próprio e ajudar a alimentar o outro, e vice-versa. Mas o parasitismo só existe porque nós ainda queremos tirar vantagem. A astúcia reina no nosso mundo. É um mundo de tirar vantagem. Aqui no Brasil a gente chama a lei do Gerson, não é isso? Na mitologia grega a gente chama de Sísifo. Então é assim, né? Isso não é parasitismo? Claro que é. Se eu tiro vantagem em cima do meu irmão, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo uma vida de parasita. Né? Pensam naturalmente na economia psíquica, né? Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem e na atmosfera dos lares que os acolhem. Então, assim, a gente desencarna, a gente vai para um agrupamento espiritual de acordo com o que nós temos afinidade, e aqui na Terra também, a gente gosta de viver entre aqueles que pensam como a gente. Então, se eu gostava de fazer o mal, de lesar as pessoas, de fazer fofoca, de fazer intriga, eu vou desencarnar, vou ficar o quê? No meio dos fofoqueiros. E vou, vez por outra, vir aqui na Terra, me agrupar com aqueles que gostam de fazer igualzinho eu fazia quando eu estava desencarnada, fazer fofoca. E aí a gente fala assim, esse tipo de obsessão não é obsessão kármica, não, é uma obsessão parasitária, oportunista. Muitos obsessores, às vezes, podem estar na nossa vida, não é porque estão vinculados a vidas passadas minhas, mas é porque eu tenho tendências viciosas que agradam a eles e eles colam em mim. Então ele continua, não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Existem. Elas existem em grande número, não obstante os ascendentes do orgulho e rebeldia que lhe inspiram as fundações. São orgulhosos,
são constituídas de espíritos que se acham acima de todos, que sabem mais do que Deus. Porque quando a gente está sendo orgulhoso, a gente está sendo orgulhoso também com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, eu faço mesmo, e bate no peito. Porque Deus está dormindo no ponto. Por que ele não veio aqui e já não resolveu essa situação? Não é? E rebeldia o quê? As leis de Deus. Foi o que eu disse para vocês, a gente conhece as leis de Deus, mas não vive 100%. Por quê? Porque o que impera ainda dentro dos nossos corações é o orgulho e a rebeldia. Mas a gente tem que ter paciência, tem que ter uma paciência operante ou operosa, no sentido de que nós vamos trabalhar todos os dias para sermos pessoas melhores, mas entender que isso é o tempo. Cada um tem o seu próprio tempo. Uns andam mais rápidos e outros andam mais arrastados. É a vida. Trabalho no bem. Puxa, vamos lá. Não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Isso é o Alexandre explicando. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Então, enquanto a gente estiver encarnado aqui, que a gente faça todo o bem que a gente puder fazer. Só que entenda, quando a gente faz bem, a gente incomoda a quem faz mal. Opa! Muita coisa. Voltei? Voltei. Peraí, estou aqui. Vamos lá. A gente faz mal a quem? A quem é do mal? A gente faz mal, gente. A gente incomoda. A gente não faz mal, mas a gente incomoda. Então, entenda. Por isso que fazer o bem também requer de nós o quê? Muita coragem, não é? Fazer o bem requer de nós muita coragem. Por isso que, às vezes, muitas pessoas entram na doutrina e logo abandonam. Falam assim, eu entrei na doutrina, eu achei que a minha vida ia melhorar e só piorou. Mas, gente, que bom se a doutrina dos espíritos pudesse melhorar a minha vida. Gente, eu não ia sair da casa espírita, eu ia morar lá, ia perguntar se não tinha um cantinho lá para eu dormir. Né? Porque, veja bem, né? A nossa vida está a cargo da nossa própria melhora pessoal. Se a gente quer melhorar, a gente é que tem que fazer por onde a nossa vida melhore. Que bom se uma casa espírita ou uma doutrina fizesse por mim aquilo que eu tenho que fazer. Nossa, esse é sonho de consumo para mim e para vocês aí também. Né? Mas não é assim. E aí que eu coloquei ali. Lembra que eu cheguei a falar para vocês como é que a gente pode verificar nas pessoas se ainda existe um resquício do mal dentro delas? Kardec perguntou isso na 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas... Ah, não é essa não, desculpe. É uma outra pergunta essa. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Né? Vou ler de novo, que eu li mal isso aí. Por quem disse se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Se a gente for ver na Terra, é uma briga, né? A minha religião é mais completa e melhor do que a sua. Até que ponto? Né? Então, vamos ver a resposta dos espíritos para a gente ver o norte das nossas pretensões. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Gente do céu! Né? Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, uma religião que nega as outras facções, que não aceita, que é preconceituosa, ela pode estar inserida como tal? Não, ela não pode se apresentar como sendo a soberana. Aí eu falo para vocês, será mesmo que são as religiões que estabelecem essa linha divisória, essa separação entre uma religião e outra, propriamente dita, ou será que somos nós que estabelecemos essa linha divisória? Eu me recordo que uma vez eu estava dando palestra, eu estava falando se a gente era preconceituoso, se a gente também era separatista em relação à religião das outras pessoas.
E antigamente, quando eu fazia palestra presencial, eu tinha muita interação com o público. Hoje já nem tanto eu faço. Acabei, a gente vai mudando com o tempo, né? E aí eu fiz essa pergunta, todo mundo, não, que espiritismo não é assim, coisa e tal. Aí eu contei a história de uma pessoa que eu conheço, e que isso é verdade, essa história. Eu conheci uma pessoa que era espírita, e aí encontrou uma pessoa, se casou com essa pessoa, que era evangélica. Ele largou a doutrina dos espíritos, foi ser evangélico. Aí uma pessoa não aguentou na plateia, falou assim, ai meu Deus, andou para trás. Aí todo mundo começou a rir, né? Porque não é assim, se a gente ainda pensa dessa forma, a gente é essa pessoa que estabelece uma linha de separação. Por que ele andou para trás? Né? Se ele continuar praticando a lei de justiça, amor e caridade, ele andou para trás? O que diferencia a religião, os evangélicos da gente, é principalmente que não acreditam na comunicabilidade dos espíritos e na reencarnação. É basicamente essa linha divisória, né? Então, se você vê, mas se ele pratica todos os preceitos morais de viver com amor, de viver com fraternidade, de respeitar o próximo, de ser um homem de bem, ele andou para trás? Não andou para trás. E aí a pessoa que falou ficou com muita vergonha, porque foi uma coisa espontânea da pessoa, né? E aí eu perguntei, aí a resposta foi dada, né? Será que a gente tem esse preconceito? Será que a gente estabelece essa separação? Porque muitas vezes a gente estabelece. A gente quer converter as pessoas para a nossa religião. Kardec era a favor do proselitismo? Não. Porque o importante. Tem muitos homens de bem em outras religiões? Tem homens de bem em outras religiões? Tem. Madre Teresa de Calcutá era católica. Francisco de Assis, católico. Gandhi, hinduísta. Então, tem homens de bem em outras religiões? Tem. Tem homens de bem em outras religiões. Como também aqui no Brasil a gente tem Chico Xavier. Chico Xavier era espírita. Então, entenda, o problema nosso é que essa linha de separação, somos nós que criamos essa linha de separação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente é capaz de não estabelecer uma linha de separação, uma linha divisória entre a crença do outro e a nossa crença? É isso que a gente tem que pensar. Se a crença conduz a pessoa a ser um homem de bem, deixa para lá. Necessariamente não é a reencarnação que faz mudança em ninguém. Não é. A reencarnação ajuda a gente no processo de mudança e no entendimento profundo da vida. Mas entenda, não é ela que opera a grande transformação moral nossa, que se fosse, todos os espíritas eram santos, não eram? Porque a gente acredita em reencarnação. E, no entanto, não é por isso. E não é pela comunicabilidade dos espíritos também, porque nós também acreditamos na comunicabilidade dos espíritos e nem por isso nós somos santos. Então, entenda, essa linha de separação nós criamos entre nós. Pode falar, Edilene. A pergunta que eu vou te fazer não tem nada a ver muito bem com estudo, não. É só para você tirar uma dúvida minha, que eu assisti essa semana uma palestra de Divaldo, aí ele falou daquela parábola do semeador, ele falou que aquela parábola ela não é verdadeira, ela é lenda. Isso é verdade? Quem que falou isso? Divaldo Franco. Olha, eu confesso para você que eu desconheço isso, tá? Eu desconheço. Porém, a pergunta que eu vou fazer a vocês, quando vocês leem a parábola do semeador, vocês conseguem extrair ensinamentos da parábola do semeador? Eu consigo. Quem mais aí consegue? Tem alguém que não consegue ver nenhum ensinamento moral na parábola do semeador? Consigo. Todo mundo, né? Então, acho que isso é uma polêmica Ele falou que era lenda. Ele falou essa semana, foi na quinta-feira, me parece. Eu penso assim, a gente... Eu não sei de onde ele tirou isso, tá? Se foi ele que falou. Ele falou que está no livro de... Amélia Rodrigues, o primeiro livro dela. Sim. Bem, então, eu acho que é uma comparação de pouca valia cientificamente, sabe? Porque aí eu falei com a minha mãe que eu ia te perguntar. Falei assim, vou perguntar a Eli.
Quem foi que, se é essa comparação que ele fez, dizendo que está lá no livro de Amélia Rodrigues, quem é que foi? E ele psicografou, né? Pouca validade tem cientificamente para isso. Isso é um fato só perdido no universo. Para você dizer que aquela parábola foi inserida nos evangelhos e não é verdadeira, não foi feita, não foi falada Ele falou por que foi Jesus. lenda. Então, se não foi falada, ele tem que ter mais do que esse dado, não pode ser só esse como referência. Porque essa referência é uma referência única. Você tem que seguir a universalidade dos fatos. Então, você tem que fazer uma pesquisa nos evangelhos, você tem que ver se há outros espíritos que já falaram sobre isso, tem que procurar dados científicos. Uma posição nunca só vi. não tem validade, tá, gente? Tá, É só obrigada, para Eni. vocês, tá? Obrigadão Não tem mesmo. validade. Ele tá? tem que fazer que nem Kardec, sair pesquisando. Isso aí pesquisando. Um espírito só falar é pouco para a gente anular uma situação, tá? Então a gente tem que buscar mais dados para saber se ela é falha. Mas uma outra pergunta que eu faço é: vocês retiram de lá ensinamentos que são morais? E essa parábola do semeador, não sei se vocês sabem, mas ela foi inserida, se não me falha a memória, no capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano. Então, se essa parábola ela fosse tão sem sentido, Kardec será que teria pego também e Então, colocado ela no Evangelho segundo o Espiritismo? Eni Se eu não me bagunçou engano, a é capítulo cabeça. 17, tá? Se eu não me engano. Bagunçou a Que é o cabeça. capítulo... Então, porque se eu não me... o capítulo 17 é intitulado Sede Perfeito. Se alguém tiver com o Evangelho, eu não estou com o meu aqui. Se alguém tiver com o Evangelho à mão, olha no capítulo 17, é logo os primeiros itens. Vê lá se tem a parábola do semeador, por gentileza. Aí, eu acho que logo em seguida ele vai falar do homem de bem, se não me falha a memória. Então, veja bem. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é intitulado Sede Correto, Perfeito. Eni. Correto? Correto. Sede perfeito. Qual é o item, por favor? 4. Item 4. Beleza. Confere aí, Edilene, item 4. Então, para você anular uma coisa, você não pode se embasar numa pessoa só como referência, num espírito só. Tem que ter mais fontes de pesquisa para você dizer e poder afirmar uma questão como essa, tá bom? Uhum. Obrigada, Eni. Nada. Na hora que eu ouvi isso, eu pensei logo em você. Então, vamos lá, Aliás, gente. ó, capítulo 5, tá? É item 5, item 5. Item 5. A lei... Só um Item minutinho, 5. Edith, que eu tenho que apertar aqui o botão. Pode falar, Edith. Eu não sei, né? Meu conhecimento é bem pequeno. Mas eu acho assim, mesmo o médium recebendo alguma coisa do espírito, ele pode não ter entendido, não sei. E a Também. interpretação ali foi colocada de uma forma errônea, não sei. Eu não sei exatamente qual é o fato, mas anular uma passagem do Evangelho embasada, se foi essa a realidade, se foi essa dessa forma, embasado numa psicografia de um espírito só, é pouco para você anular isso. Tem que ter mais estudos, mais dados. Isso é muito pouco para fazer essa anulação. Tá? Eu estou até procurando um livro para comprar, Eni, para me poder ver isso, entendeu? Você Porque é o sabe primeiro livro. Eu estou com Primícias do Reino aqui. É o primeiro. É o primeiro? É o Primícias do Reino, não é? Que eu saiba, é o primeiro. eu acho que é Primícias do Reino, sim. E o que ele fala aqui, ele em momento nenhum ela fala de... Eu também já li esse livro, nunca vi Já ela li. essa passagem. Ele mencionou isso essa semana. Eu Pode não ser achei nada aqui, não. na cabeça do Divaldo, tá, gente? Eu também acho. Bom, eu só estou te explicando que cientificamente não tem validade, tá? Não tem validade. E outra, essa própria passagem foi utilizada por Kardec para ser colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela faz parte de uma série de parábolas que foram... Essa foi narrada em Mateus, a parábola do semeador foi narrada em Mateus, capítulo 13, eu não vou lembrar o versículo, onde ele narra 7 parábolas consecutivas para falar do reino de Deus ou do reino dos céus. E ela é chamada também de parábolas da autoconsciência, ou parábola dos reinos, ou parábolas da autoconsciência. Ele narra 7 parábolas, ele está no Mar da Galileia, sendo que 4 delas é dirigidas ao povo em geral e 3 aos discípulos. Então, a gente vai encontrar isso em Mateus, capítulo 13, só não vou lembrar os versículos de tal a tal, mas você chegando no capítulo 13, logo você vai achar 7 parábolas consecutivas em Mateus. A primeira delas é a parábola do semeador, é a primeira.
E, se eu não me engano, acho que a segunda ou a terceira foi o que eu fiz há poucos dias, que é a parábola do joio e do trigo. Exatamente, você falou todas elas. Isso aí, tá? Só para vocês saberem. Vamos lá, gente. Então, Necésio vai ser quem vai conversar com o nosso irmão que está tentando, que a mãe está tentando, né, ajudá-lo, que é padre. Necésio também o fora quando encarnado. Então, ele vai servir de intérprete porque fala melhor a língua do nosso irmão que tá sendo ajudado. É como, por exemplo, se tem um pesquisador no plano espiritual, se puder ser um espírito que tem uma linguagem mais próxima, é mais fácil. Tá? É só por isso, gente, é para facilitar entendimentos. Então, vamos ver lá o que Necésio fala? Vamos lá. A mãe, carinhosa, aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho, infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo com o qual estabeleceu interessante diálogo. Foi também padre? Ele pergunta. Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Olha só, dentro deles, na espiritualidade, tem facções, né? Interrogou o Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendiam todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e que por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade... Espera aí que eu perdi aqui o meu slide. Só um minutinho, gente. Não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. Então, ele não pertencia nem aos submissos, nem aos lutadores, mas àqueles que de boa vontade vão vivendo o bem e com o evangelho na medida do possível das suas compreensões, né? Mas sempre voltados para o bem e para a luta da vivência do evangelho no Cristo, a sua prática aqui na Terra. Então, é mais ou menos isso que Necésio responde para ele. E aí, então, desde esse instante, gente, o nosso irmão está sendo doutrinado. E aí continua. Sossegue, respondeu Necésio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio, né? Depois de bastante conversa, né? Espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas à espera do seu fortalecimento e iluminação, que é a mãe dele que está ali. Então, ele pede, eu esqueci o nome do irmão, né? Vocês sabem que eu sou ruim de nome, né? O irmão que está sendo doutrinado, para que ele... Marinho, isso mesmo. Pede ao Marinho que ele tenha paciência, escute a doutrinação do irmão encarnado e que, quem sabe, após essa doutrinação, ele vai poder ver algum espírito de uma zona mais elevada. Quem é esse espírito de uma zona mais elevada? A mãe dele que está ali do lado dele o tempo todo, mas que ele não consegue, ele não tem padrão vibratório para ver a mãe dele. Otávio era médium que serviu como a intermediária para que essa comunicação, essa incorporação ou psicofonia acontecesse. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sobre forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, lembra que ela era psicofônica sonambúlica, mantinha-se agora algo confusa em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observáramos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Claro, porque ela estava ali, ela era uma trabalhadora séria, correta naquilo que ela fazia, e é claro que Otávia não ia ser deixada, a espiritualidade estava ali para tentar suprir as deficiências dela. Porque uma coisa, gente, é a gente ter deficiências e não fazer nada por onde merecer ajuda, ou seja, não se disciplinar, não correr atrás, não procurar ser uma pessoa melhor. E a outra coisa é a gente ter, né, falhas, a gente ser suscetível, mas a gente ter, né, as nossas dificuldades, as nossas falhas, e a gente está correndo para fazer uma reforma íntima, para ser melhor, para se disciplinar. Então, é claro que ela seria
com certeza, eles ajudariam a ela naquilo que ela não conseguia fazer por si só. Esse material, que a gente já está falando das forças mentais que estariam sendo empregadas ali naquele instante, que estariam sendo captadas pelo grupo. Olha a importância da reunião mediúnica. Não é que eles precisam da reunião mediúnica para doutrinar o Marim. Podia não precisar daqui. Mas aproveita-se que tem todo esse material ofertado, que com isso seria muito mais fácil ajudar o Marim do que eles fazerem tudo lá no plano espiritual sozinhos, né? É que a gente vê, a lei de Deus é a lei de fraternidade, nós precisamos uns dos outros. Mas, necessariamente, se não tivesse nenhum médium capaz, a espiritualidade dava o seu jeito, tá, gente? Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos, plástico é aquele que é moldável, né? Para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão emitida pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Então, aquelas forças mentais que eram emitidas ali pelos médiuns ajudavam tanto para materializar ou tornar mais tangível os espíritos ali mais elevados que estavam tentando ajudar Marim, no caso específico a mãe dele, como também servia para eles formarem quadros. Às vezes eles colocam na frente do espírito que está ali, naquela psicofonia se manifestando, eles colocam como se fossem telas de plasma, né? Telas de televisão, com alguma passagem da vida deles. Para quê? Para que facilite o processo de doutrinação desses espíritos. Às vezes, aquelas verdadeiras telas de plasma, como se fossem televisões, ali passa, às vezes, momentos da infância, um exemplo, né? Ou algum momento específico que ajuda o espírito a se tornar mais receptivo emocionalmente à doutrinação que ele está recebendo. Ele fica mais emotivo, mais aberto emocionalmente, não tão refratário. Então, às vezes, eles recorrem a essas telas onde eles passam pequenos trechos da vida desses espíritos de vidas passadas ou da sua última encarnação. Para quê? Para que eles se tornem mais receptivos à doutrinação. Então, veja bem, esse material que estava sendo doado pelos médiuns, ele é de suma importância. Mas poderia se realizar a doutrinação de Marinho sem ajuda nossa? Poderia. Mas já que tem, mais fácil é para fazer essa doutrinação, tá bom? É só para chamar a atenção também que a gente não é indispensável. Porém, se a gente se predispõe a fazer, que a gente faça bem feito, porque a gente tem que doar um bom material para eles poderem usar. Imagina a gente estar ali, está assim, quando chegar em casa tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, tem que varrer, vou ter aquela conversinha com meu marido que eu ainda não tive, hoje eu boto os pinguins em cima dos is. Já pensou? Que material, que força mental é essa que a gente está liberando? Só porcaria, né? Então, isso é para mostrar também a nossa responsabilidade a partir do momento em que a gente se predispõe a fazer um trabalho sério dentro de uma casa espírita, tá? É os dois lados. Um, que a gente não é indispensável, e quando a gente se predispõe, a responsabilidade que a gente tem. Então, nessa reunião, o que nós temos? Um instrutor de elevada condição hierárquica que estava presidindo a reunião, lembra? Marinho, que iria ser incorporado, que iria ser, né, levado e iria ser incorporado em Otávia. O doutrinador humano, né, o que era o orientador, que estava sendo intuitivamente, estava sendo sofrendo uma influência, né, como é que se fala? Não é... Ai, meu Deus. Estava sendo inspirado por quem? Por Alexandre. Então, o doutrinador material, que estava aqui reencarnado, ele estava sendo influenciado por Alexandre para esse processo. Nós temos Necésio, que é um intermediário de tudo isso aí, que estava levando ele, o Marinho, até lá. Para quê? Para o Marinho poder ser doutrinado.
isso tudo, o final disso tudo, resulta naquilo que nós chamamos de uma comunicação mediúnica. E aí eu falo para vocês, quanto trabalho, né? Para no finalzinho, às vezes, ser o quê? Uns 10 minutos de diálogo. Quanto trabalho? Ó, um instrutor de elevada hierarquia, que estava ali, reunindo todos aqueles grupos ali, estava presidindo aquele trabalho. Marinho queria incorporar em Otávia. Um doutrinador encarnado que estava sendo inspirado por quem? Por Alexandre, para que se fizesse o processo de doutrinação. Necésio, que foi o responsável por conversar e levar ele verdadeiramente a entender, levar ele até ao trabalho na sala mediúnica e incorporar na Otávia, para finalmente dar a comunicação que a gente está lá, que a gente assiste, que às vezes leva uns 10 minutos. Então eu falo, quanto trabalho! E a gente, às vezes, não valoriza nada. Mas quanto trabalho bonito que é feito. Né? E aí continua assim, a certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marim a tornar-se visível para eles. Lembra daquela força mental? Agora ia ser utilizada para condensar um pouco mais o perispírito da mãe para que Marim pudesse vê-la, que era de suma importância nesse processo de doutrinação. E aí a gente vai ver que o amor cobre a multidão de pecados. E aí eu falo para vocês, é a força, é a violência que faz a gente ganhar opinião, que faz com que a nossa opinião prevaleça, ou que... Não, gente, sabe o que prevalece no mundo? É o amor. E não é nem o nosso amor, é o amor de Deus, né? Tem que entender isso também, que o nosso amor é cheio de condições, é cheio de emendas, né? Mas o amor de Deus não tem nada disso, é um amor incondicional. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador que estava encarnado. Fala para o Marinho, observe em volta de você, né? Porque já estava sendo preparado a materialização da mãe. Comoventemente, reconhece quem se encontra a seu lado? Quer dizer, o doutrinador estava encarnado, estava sendo inspirado por Alexandre. Como é que ele ia saber que a mãe do rapaz ia se materializar ali naquele instante? Foi tudo uma questão mediúnica. Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe. Né? Então, ele foi capaz de ver a mãe dele. E aí, nós vamos ver a mãe dele. Por que não se rende ao amor de nosso Pai Celestial, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando. Chega de vãs discussões e contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me. Não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se noutra época induziu seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências, suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno, mas nunca mesmo, gente. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Até porque, gente, onde está escrito a lei de Deus? Da consciência. Então, aonde a gente for, a gente carrega ela. Carrega ela e o tribunal junto. Né? Então, não tem como se desvencilhar disso. Por enquanto, não, meu filho. Né? Que depois que acontece o esclarecimento, ele quer saber se poderá ir com ela. Por enquanto, não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio, neste momento quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante o qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Então, depois de feito tudo isso, ele quer saber, posso ir com a mãe? Não, a mãe está numa outra condição. Mas você pode fazer um grande trabalho, abandonar, transformar, tirar aquele homem velho e colocar um novo, que em breve, olha só o consolo e a esperança, em breve a gente vai poder se reunir de novo. Que é assim, é o amor do Pai, une todos os filhos de novo. Né? Basta a gente querer.
E aí eu vi quanta misericórdia de Deus para com todos nós, sem distinção, né? Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos preciosos a condutas diferentes. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e desabores, será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Então, assim, toda mudança, gente, que a gente opera, não fica achando que vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Se libertou de uma influência maior dos obsessores, ótimo, mas entenda, eles vão continuar batendo na tua porta para ver se você vai abrir para deixar eles entrarem de novo. Não é assim tão fácil, né? As pessoas querem pó de pirlim-pim-pim, mas os processos de mudança vai depender de nós a gente fortalecer muito a nossa vontade. E a gente vê hoje no mundo que as pessoas estão muito preocupadas em fortalecer o corpo físico, vão para a academia, malha, 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 mas cadê a força de vontade que não é malhada? Né? Então é claro que a transformação de Marinho tem um preço, tudo na vida tem preço. Viver onde ele estava vivendo, pagava-se um preço. Mudar de vida, paga-se outro preço. A vida é assim. Então é claro que ele teria dificuldade, mas se ele perseverasse, ele encontraria a felicidade que ele está buscando já há um bom tempo. Né? E aí acabou, gente. Esse capítulo mostra para a gente que nós podemos vencer todos os males que nós temos dentro de nós. Que o mal é temporário, o mal é relativo, o mal tem prazo de validade. Até quando a gente vai perseverar em viver o erro? É nosso. Porque as leis de Deus são eternas e imutáveis. Elas não vão mudar para agradar a gente, ao nosso ego. Nós é que precisamos nos modificar para nós podermos alcançar a felicidade que está destinada a todos nós sem distinção. Mas está nas nossas mãos deixarmos de ser orgulhosos e rebeldes e passarmos a viver as leis de Deus que são eternas. Então, era o que eu tinha para dizer essa noite. Faltam 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, eu vou pedir a Leida, por gentileza, para fazer a nossa prece. A gente encerrou esse capítulo. O outro vai ficar para a próxima aula, que não deu tempo, tá, gente? Era um capítulo rico, acho que valia a pena explorar, como nós fizemos, essa doutrinação do Marinho, que era de suma importância, é uma doutrinação nossa também. Porque nós também trazemos determinadas concepções, ideias, que estão muitas vezes na contramão das leis de Deus. E para a gente ver quanto que é difícil mudar. É difícil para o Marinho, é difícil para a gente. Nós temos um pouco do Marinho, um pouco da mãe, um pouco de cada um aí. Mas a gente tem jeito. O bom é isso, né? Saber que a gente tem jeito. Que um dia todos nós vamos nos amar indistintamente, na proporção exata da justiça de Deus. Não esse amor que a gente tem, que é um amor cheio de condições, cheio de regras, cheio de interesses pessoais. Mas um dia a gente vai poder amar sem tantos interesses pessoais. Então, eu vou pedir a Leida, por gentileza. Obrigada a todos. Desejo a todos uma semana de paz e luz. E peço a Leida que, por gentileza, faça a nossa prece final. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo, médico das almas, aos queridos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores que tanto nos auxiliam nesse nosso momento encarnatório, lhe agradecemos pela oportunidade da vida, pela nossa lucidez, que nos favorece a escolha moralizadora para o nosso melhor viver. Agradecemos pela presença dos nossos amigos aqui conosco nesse nosso momento encarnatório, vivenciando cada um a sua trajetória para o seu processo evolutivo, seja com dores, com amores, mas com a presença de pessoas queridas que sempre nos norteiam, nos auxiliam no nosso direcionamento, no nosso caminho a percorrer em direção ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecendo
pela oportunidade de aqui estarmos nesse estudo em grupo. Agradecemos pela oportunidade da vida. Agradecemos por tudo que temos alcançado até o dia de hoje, pelos acertos, também pelos erros, e que nos auxilie, queridos amigos, para que nos erros foi a experiência que não deu certo, que a gente possa continuar experienciando, vivendo, amando, entendendo a dificuldade do próximo, mas, sobretudo, indo em direção do nosso caminhar, do nosso processo evolutivo. Obrigada imensamente a todos que nos auxiliam na nossa jornada, que possa envolver cada coração aqui presente, que possa também, Mestre Jesus, ao adentrar em cada lar, seja daquele que te chama ou daquele que ainda não te aceita, possa, tu como nosso irmão maior, aliviar e auxiliar o coração de cada um, favorecendo a esperança, o consolo e a certeza de dias melhores nas dificuldades que passamos, pois estamos envolvidos na matéria, mas que nos auxilie para que possamos ser o homem de bem contido no Evangelho. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, pelo estudo, e que possa envolvermos nessa noite, nos auxiliando na semana que se inicie. Seu amor, querido Pai, nosso irmão Mestre Jesus e demais amigos da espiritualidade, possa nos auxiliar nessa noite. Que assim seja. Assim seja.